Estamos de volta já com a nossa entrevista do dia, hoje falando sobre educação. Veja bem, nós estamos no mês de outubro, meio de outubro. Ontem foi dia da criança, aliás, como foi seu dia da criança aí? Como foram as suas crianças? Né? E quarta-feira, dia do professor, dia 15, e já está terminando um ano letivo para começar um outro ano letivo, e aí a preocupação das famílias em relação à educação. E para falar de educação hoje, o nosso convidado, ele já esteve aqui. Eu acho que vocês lembram dele, foi uma entrevista excelente, teve uma participação de você, nosso ouvinte, muito grande. O Edu Arruda Neto, que é diretor do ICE, professor com formação pedagogia, mestrado. Edu, sempre uma alegria te receber aqui, seja bem-vindo. A alegria toda minha, né, João? Um prazer estar aqui com vocês e estamos à disposição para falar sobre educação, bater papo, né? Que é um assunto sempre muito interessante, né? Eu só queria, assim, eu não sou conhecedor, eu sou curioso. E quanto mais a gente estuda, mais a gente percebe que é ignorante sobre o assunto, né? Mas é um curioso, está há quantos anos na educação? Acho que uns 30, né? Então, eu sempre faço esse cálculo, eu fazia esse cálculo no curso de Direito, né? Para formar a pessoa ficava 5 anos, né? Eu fiquei 32, então eu devia ter aprendido alguma coisa. E aí a questão da educação tem isso. Sua formação original primeiro foi administração, né? Aí pedagogia terminei agora Estou terminando agora na UFMT e estou fazendo mestrado simultaneamente em educação também pela Unicinos. Eu acho que é interessante essa questão. Eu não tenho eu não desvalorizo quem chegou agora e formou agora, muito pelo contrário. Eu acho que novas cabeças, está interessante. Mas alguém que continua estudando esse percurso de 30 anos, existe um arco de transformação na educação, de um impacto tão grande nos últimos 30 anos, que em termos de curto espaço de tempo nunca houve, né? E a sua família lida com educação há mais tempo, né? Meio século de educação por aí. Por aí. Meu pai fundou a escola há 46 anos, né? Então, quase 50 anos, né? Então passa por todo esse ciclo de mudança em termos de educação. Como você enxerga essa nova perspectiva da educação? Assim, eu enxergo como fundamental, né? E eu acredito assim, que todo gestor, principalmente na minha área da rede privada, né? Ele tem a obrigação de estar sempre se atualizando, né? Até porque é claro hoje que a maneira como o aluno aprende é totalmente diferente, não vou dizer nem da nossa época, mas de 5 anos atrás, né? Você tem vários cortes importantes e a pandemia foi um corte importante, né, deles. E a gente, quando a gente continua estudando, a gente percebe o quanto as escolas precisam mudar e quanto muitas ainda estão presas naquele modelo antigo que hoje não funciona mais, né? Eu queria que você contasse um pouco, porque eu te conheço, você tem viajado o mundo afora para falar em termos de educação. Queria que você falasse um pouco dessas viagens, onde você foi, o que você vê em termos de experimento de educação, como que foi esse contato com outras culturas? Bastante, né? Eu tenho assim, por uma coisa minha, né? Toda cidade que eu conheço, eu vou numa escola. Às vezes, a maioria eu tento agendar antes, mas eu procuro saber como é. Eu tento descobrir quais são as melhores escolas daquela cidade e vou visitar para ver as melhores práticas. Nos últimos anos, eu tive uma agenda bem interessante de viajar para o exterior, né? Então, assim, o que me transformou muito em relação ao que eu pensava sobre educação foi, em especial, a viagem à Finlândia, que eu fiz no ano passado, e as 2 viagens à Itália e à Espanha, que a gente fez o ano passado e esse ano, né? Para a Estônia também eu fui, né? E aí, assim, porque são países referentes. A Finlândia em especial, né? A Finlândia há 20 anos, porque você tem muito modismo na educação, né? Mas a Finlândia, por exemplo, é um país que ela é referência há mais de 20 anos, né? Então é um país onde eu aprendi muito e lá eu percebi o quanto a gente ainda precisa melhorar em relação às práticas educacionais, em relação a praticamente tudo, né? Que é um novo modelo. O Michel Foucault, ele fala um negócio interessante, não foi em relação à educação, mas em relação às nossas memórias. As nossas memórias são afetivas. E essa dificuldade, muitas vezes, nas relações entre família, escola e aprendizagem, faz com que a gente tenha, muitas vezes, um olhar ao passado que ele está carregado da alegria ou da dor que nós passamos. A gente seleciona isso. A gente costuma ouvir muito as pessoas dizer que a educação antigamente era muito superior, muito melhor. A pergunta que eu faço, você que viajou, viveu esses 30 anos, o modelo de educação de 30 anos atrás serviria para alguma coisa agora? Hoje não, né? O Foucault falava muito na questão da biopolítica também, Sim. né? O Bourdieu também, ele fala, é aquela questão da gente...
a gente entende educação da maneira como nos disseram que deveria ser, né? E não funciona. Hoje e você vendo lá fora, né? Você percebe como a educação não é só questão da escola mudar, a sociedade toda. Né? Você vê os melhores exemplos, a sociedade toda está junto, né? A escola, a família, poder público, né? Os três têm que estar juntos, né? Quando isso está junto, a coisa funciona. Sim. Quando não está, quando eles estão em oposição, como é aqui no Brasil, infelizmente, hoje ainda, né? É muito difícil você fazer algum trabalho. Você tem lances, né? Em alguns locais, mas é complicado. E tem uma questão, muitas vezes as pessoas falam, inclusive, do comportamento dos alunos, tá? Esquece de fazer o cálculo da proporcionalidade. Eu comecei a frequentar a escola em 1968, 69, 68 comecei a frequentar a escola. E eu lembro que alguns alunos foram expulsos nesse meu percurso, nessa década de 60, 70. Alguns alunos iam muito mal. Alguns alunos, eu ainda peguei um período que o professor podia bater, tinha aluno que apanhava na sala de aula, né? Se a gente traz essa proporcionalidade de aluno daquela época para cá, eu acho que a gente começa a achar que os nossos alunos estão até calmos agora. Pois é. Porque eu estou falando aqui de sala com 12 alunos, com 15 alunos, né? E era a escola toda quase. Agora está falando de escolas com 1.000, 2.000, 3.000 alunos, né? Então você pega a proporcionalidade de um que aprontava e multiplica nessa grande multidão que hoje tem acesso à escola, mas mais do que isso, né? Os mecanismos que nós temos que lidar hoje são muito diferentes. E como acompanhar, como pensar um projeto pedagógico olhando uma dimensão, que a gente está falando de IA, estamos falando de visualização, construção em 3D, agora com todos esses aplicativos, com todas essas informações, a velha discussão do uso da tecnologia na escola, como se prepara para esse momento? Não é fácil, João, assim, é uma coisa muito mutável, né? Cada ano você tem descobertas novas, né? Você tem que mudar. A própria IA, por exemplo, né? Que você citou agora, né? Sim. Hoje é um desafio enorme para as escolas, porque acho que no mundo todo, não só no Brasil, se você tem um filho que ele está a partir da 5ª série, ele está fazendo o dever de casa usando IA. Então, assim, e aí, o que as escolas vão fazer? Vão parar de dar dever de casa? Né? Não, elas têm que pensar em maneiras alternativas, né? E já tem muitas... Então, assim, isso é uma coisa que explodiu do ano passado para cá, né? Embora a IA já exista há mais de 2 anos, né? Mas, então, as escolas, elas não podem perder tempo em relação a essas práticas de você mudar. A própria questão das telas, né, João? Que você via no começo, né? Muita gente... E aí, a escola tem que fazer o meia-culpa, quando fala escola em geral, né? As escolas até incentivavam o uso de telas, né? As pessoas confundiam gamificação... para fins pedagógicos, gamificação enfim, né? Com a outra, né? E hoje é o oposto, né? Hoje você tem até a lei nacional, que no mundo todo já tem essa consciência que a escola tem que estar livre de telas, né? A escola tem que afastar até a questão dos games, né? Dos vícios, né? E é por isso a importância dos gestores públicos e privados estarem muito atentos a essa questão da aprendizagem, né? Do que ajuda e do que afasta. A tecnologia, ela tem os dois lados. Ela pode te ajudar em muitas coisas, mas também ela pode ser tua inimiga, né? Sim. Até porque tem uma parte dessa tecnologia que ela é autodidata, porque quem determina ela é o aparelho, né? Não adianta você fazer a escola aprender aquilo ali, porque vem um novo aparelho, um novo formato. Para quem está nos ouvindo, é só lembrar dos celulares, né? Eu lembro que uma das coisas que eu achei fantástica foi quando eu consegui mandar a primeira mensagem pelo celular. Eu falei, que legal, além de falar agora, para mim era bom escrever, porque a minha atividade sempre tive dificuldade de atender telefone. Mandar uma mensagem seria ótimo, né? Mas não era a facilidade hoje, é aquela mensagem que você mandava, escrevia na tela, ia para o SMS, E foi esses dias, não faz tanto tempo assim. Pois é, Edu, e como que a gente hoje, o pai que está pensando lá na frente, ele está pensando num negócio assim que fica muito forte na sociedade, chamado qualidade e educação. Como que a gente pode conceituar o que é qualidade e educação hoje? Então, essa questão de qualidade, João, eu lembro na época que eu fiz a pós, né, eu tive um professor lá na GV que ele falou uma coisa que eu nunca me esqueci. Ele falava o seguinte: qualidade é uma coisa que você não deve nem vender, porque, né, principalmente na educação, porque se você não se propõe a fazer com qualidade, você não deve nem estar no mercado. Né? E eu entendo isso. Né? É a mesma questão da inclusão, né, que a gente vai falar ainda hoje também. Né? Se tua escola não tem um projeto de inclusão minimamente decente,
ela não tem que existir. Sim. Porque a inclusão ela tem que estar dentro, né? Mas agora o que é qualidade? Aí depende, né? Cada um tem sua própria... O problema da educação, né, João, é que é como futebol, né? Todo mundo acha que entende, né? E todo mundo quer dar o seu palpite, todo mundo acha que a educação tem que ser feita da maneira, né? E eu particularmente, eu prezo muito aquela questão técnica, né? É como uma professora minha lá do UFMT, a Ruby, ela fala, eu não achei meu diploma no lixo, né? Então é importante as escolas também entenderem que hoje, acho que talvez o maior desafio seja você educar os pais também, não só as crianças. Você explicar para os pais os teus procedimentos, né? E assim, as escolas estão num ritmo muito interessante em relação a isso, de criar podcast para pais também, né? De você explicar, olha, o que é educação infantil, por que a importância do brincar na educação infantil, o que se faz no fundamental, né? A importância do desenvolver raciocínio crítico do aluno, né? E é um desafio hoje das escolas. Então, qualidade, vai variar, por exemplo, na minha visão hoje, a educação de hoje, a dos próximos anos, que é a que já é feita fora daqui, ela é muito baseada na aprendizagem por projetos de preparar o aluno para a vida. A gente fala preparar para ser gente, né? Porque você não fala mais em preparar para profissões, porque a profissão que existe hoje, daqui a 5 anos pode não existir mais, né? Então você tem que preparar o aluno para essa realidade, para esse mundo que ele vai, ele está muito assustado com que ele não sabe o mercado de trabalho que ele vai encontrar, né? Na nossa época era muito mais tranquilo, né? A gente já tinha aquelas geralmente você vinha já direcionado pelos próprios pais, né? Para vou ser advogado, vou fazer medicina, né? Hoje já não, né? Hoje eles têm e a escola tem essa função de prepará-los no sentido de tranquilizá-los e de que ele sai com uma formação mínima para ele estar preparado independentemente das transformações que o mundo vai continuar realizando. Né? Você falou uma questão interessante aí, eu quero puxar porque eu tenho falado bastante isso aqui, eu sei que não é fácil muitas vezes a pessoa compreender. E vou fazer uma comparação aqui esdrúxula, mas muitas vezes no processo de aprendizagem é necessário fazer comparação. Um carro, um veículo. Antigamente, esses carros ainda estão rodando aí, os Fuscas, Corcel da vida, tá? Se ele levantava o capô, você enxergava toda a funcionalidade ali porque os mecanismos de funcionamento eram menores e expostos. Com o passar do tempo ela foi crescendo, que hoje vem até uma cobertura ali, se você não tiver, você vai numa mecânica, se não tiver um computador, não tiver alguma coisa, a pessoa não sabe. A gente, quando estraga o carro, a gente só para e pede o guincho, porque não sabe mais mexer em relação a isso. Houve uma evolução. A educação, ela saiu do aprender, ler, escrever e interpretar, 4 operações, para um conjunto de conhecimentos muito grande. Mas todo mundo ainda acha que sabe de educação, como se o Fusca não tivesse evoluído. E aí quero fazer uma pergunta estratégica para você. Você está na educação há 30 anos. Você disse, sou um curioso da educação. Mas você foi estudar pedagogia há 3, 4 anos. Exato. E aí a pergunta que eu quero fazer. Quando você foi estudar pedagogia, qual foi a diferença que você entendeu em termos de educação que nos outros 25 anos você não tinha entendido? Quando nós fomos para o intervalo, nós estamos entrevistando o Edu Arruda Neto e falando sobre educação. Eu tinha feito uma pergunta sobre a questão da educação. O Edu tem 30 e poucos anos de educação, é formado em administração de empresa, mas recentemente começou a fazer pedagogia, que está concluindo agora nos últimos 3 anos. E a pergunta que eu fazia é se ele, mesmo sendo curioso, lidando com a educação, ao estudar pedagogia, que é uma área específica da educação, se ele sentiu alguma diferença. Quando ele começou a resposta, nós fomos para o intervalo. Gostaria que você reiniciasse para o nosso ouvinte entender. Mudou a minha vida, né? Como tudo. Como a gente ressignificou a escola, refez todo o planejamento pedagógico. Acho que não só na educação, né? Na qualquer área que você trabalhar, você tem que estar atualizado e você tem que entender a fundo os processos pedagógicos. Porque eu, por exemplo, antes, eu tinha a visão do gestor. Eu já tinha pós em educação, mas era uma visão de gestor. Agora eu tenho todas as visões. A visão do gestor, a visão do professor, que é uma visão extremamente importante. Do gestor ter, porque no final das contas quem faz a tua educação é o teu professor. Você pode ter a melhor estrutura do mundo, se você não tiver um grupo alinhado à proposta da escola, não vai funcionar, né? E mudou tudo. Então eu, por exemplo, eu vou falar uma coisa prática aqui. Antes eu não entendia a importância do brincar na educação infantil. Hoje eu percebo que é fundamental, é o mais importante, talvez, né, no infantil. E a importância de você passar isso para os pais, né? A importância da qualificação também do professor. E é muito importante o gestor conhecer a fundo todos os processos, né? Desde enfim, né, robótica, bilíngue, né, tudo que a escola oferece, até para ele conseguir mensurar se está sendo feito da maneira adequada ou não, né? Até para ele ter, e inclusive para ter respeito da própria equipe dele, né? Que o respeito você adquire pelo conhecimento, né? Você não adquire pela imposição.
Tem um ouvinte, o João, vê se você consegue captar aqui, parece que está baixo. Não estou conseguindo pegar aqui mais alto. Não está conseguindo pegar, né, Washington? João, está muito baixo o som. Mas o João está dizendo o seguinte, que tentar traduzir aqui, João, que antigamente os pais educavam os filhos, tinha mais poder sobre os filhos em termos de educação. E hoje, pelo que eu entendi que ele falou, apesar de ter baixo o áudio, esse dia ele pegou um ônibus, ou passou por um ônibus, tinha muitas crianças, e olhou que as crianças estavam muito sem educação, uma relação de confronto muito grande, né? E ele, acho que está tentando entender isso. E aí, João, também sou professor, me permita aí a área de comportamento, eu tenho um pouco de conhecimento, que as crianças elas são reflexo dos pais. Então, será que não são esses pais que foi educado antigamente que não sabem educar essas crianças? Então, existe alguma coisa, porque a criança, quando a gente chama aí, tem as fases de ensino, que não cabe a gente entrar nessa questão aqui agora, mas tenta entender, criança, adolescente, esse é um período onde ela faz cópias e aperfeiçoa essas cópias. Essas crianças são reflexo do que elas devem ter vivendo dentro das suas casas. A escola, ela não é, muita gente pensa, uma continuidade da casa. A escola é um processo de inserção na sociedade das relações de trabalho e de convivência. A casa pode colaborar com a escola, porque a casa você tem essa possibilidade. A escola não, ela tem um padrão de ensino, ela tem um projeto de ensino. E isso acho que é um dos grandes enganos, né, que as pessoas cometem, achando que a escola tem que adaptar à sociedade. A escola ela tem um princípio de sociedade que eu não posso fazer educação diferente de um para o outro, né? Não sei se o Eduzinho quer complementar. Não, concordo totalmente, assim, até só complementando, eu acho que hoje a gente vive uma crise de identidade na sociedade, né? Então, por exemplo, a educação tem que vir, só funciona se a família estiver junto da escola, né? Eu até, assim, a gente nas escolas bate muito que a educação tem que vir de casa e tem que vir mesmo, mas a escola também tem que ajudar, só que aí é que está o grande problema. Quando a escola faz a parte dela, às vezes a família não apoia o que a escola faz. Então, eu vou dar um exemplo prático aqui que corre no Brasil todo, quase que diariamente, né? A família fala, não, mas eu sou disciplinador e tal. Aí acontece um problema de indisciplina com o filho da pessoa na escola, o que o pai vai? Em cima da escola. Em vez de ajudar a entender, não, a primeira coisa ele vai não, mas não foi meu filho, porque meu filho não mente, meu filho não faz isso, tal, né? E é uma coisa que, por exemplo, eu não vi nesses países que eu visitei, né? Na Itália, na própria Finlândia, tem em proporção muito pequena, as famílias estão juntas da escola. Então, assim, as famílias apoiam. A escola faz o seu papel disciplinador, a escola faz o seu papel pedagógico, ele tem que estar junto com a disciplina, tá? Não adianta nada você só punir se você não ensinar a pessoa a não fazer, mas a família tem que estar junto. Se a família, porque às vezes, hoje eu percebo, assim, a gente vive numa sociedade em que a família quer ser amiga, não fazer amiga, né? Até para ganhar confiança, então ela acaba passando a seguinte mensagem: olha, você pode fazer tudo o que eu quiser, que eu vou estar sempre do teu lado. E isso, vocês não têm ideia de como isso é prejudicial para a educação, né? Porque a partir do momento, quando você chega para a escola e você, por exemplo, vai contra algo que a escola fez disciplinar, você está falando para o teu filho, olha, você pode continuar fazendo tudo o que você quis, que vou estar do teu lado te apoiando, né? E isso vai gerar sérios problemas de formação moral, ética, depois na criança, né? Edu, você viajou bastante mundo afora, vendo escola. E uma das coisas que eu tenho visto é pessoas colocar gente de outras áreas para ir para a educação. E aqui no Brasil, por exemplo, virou um modelo agora tal da escola cívica e militar. Você conhece isso em algum país? Não. Diferente daqui? Não, eu particularmente não gosto do modelo, tá? Respeito até quem goste, mas assim, fora do Brasil, estou falando de escola de qualidade, ela não existe, né? Então, assim, você pega o exemplo da Finlândia, da Itália, sei lá, qualquer outro país, Noruega, você não tem, né? Mas assim, eu até entendo os pais que apoiam, porque aí entra a questão até da questão da educação, eles entendem que a militarização, a escola militar, ela vai ajudá-los a educar, mas, enfim, né, eu trabalho muito na questão da ciência, né? Isso fora daqui não existe, né? Sim. É por isso que é um modelo, e fora que é um modelo também que acaba excluindo, porque você tem até concurso para você entrar nessas escolas, então assim, o ensino público ele tem o princípio principal que é da universalização, né? Então assim, quando você faz eu acho absurdo você fazer concurso para aluno entrar em escola pública, né? Você exclui os atípicos, você exclui, então, justamente às vezes aqueles que mais precisam, você acaba excluindo, né? Então acaba virando um modelo que é muito fácil você falar isso funciona, porque você está escolhendo os alunos que estão indo para lá. Você já leva o que funciona, né? Exato, né? Você exclui os que não funcionam. Exato. O Mário Luiz, obrigado, Mário. Professor, seu convidado traz experiência
experiências que ele viu em outros países. É difícil fazer as boas experiências para a nossa realidade? É uma pergunta. E ele continua falando, Paulo Freire, muito criticado aqui, pregava associar o aprendizado à experiência do aluno. Como fazemos isso em um mundo cada vez mais digital, que é imenso e perigoso? Mário Luiz. Então, obrigado pela pergunta até, viu, Mário? Não é fácil, né? Então, o Paulo Freire, por exemplo, né? As pessoas que criticam ele, eu sempre pergunto, tá bom, que livro do Paulo Freire você leu? Eu nunca recebi de volta alguém que tenha lido um livro dele. Na Itália, por exemplo, quando eu visitei Reggio Emília, a gente teve nos 2 últimos anos. Reggio Emília é considerada hoje a melhor educação infantil do mundo. Não é desde hoje, também desde a década de 70, né? Muito focada nas artes. Eles criaram uma escola para homenagear uma pessoa de fora da Itália. A escola se chama Freire. Em homenagem ao Paulo Freire, né? Na Finlândia também, né? Ele já foi homenageado pela Universidade de Helsinki, né? Então, assim, a gente tem essa síndrome de vira-lata nossa, né? De achar que o socioconstrutivismo, que ele é usado as bases do mundo todo, ele vem muito do Paulo Freire também, né? Mas assim, eu sou otimista. Eu acho que é possível, mas para você fazer uma educação de qualidade, primeiro você tem que começar mudando a sociedade de maneira geral. Vou te dar um exemplo prático, João, tá? Um que eu vi na Finlândia, que ser bem claro. Quando eu estive lá, a gente teve a oportunidade de conversar com o secretário de Educação de uma cidade de Porvoo, né? E aí o que ele falou? Conversando, eu fiz uma pergunta para ele, algumas, né? E uma das respostas dele me marcou bastante. Ele falou o seguinte, olha, eu estou aqui há 16 anos como secretário municipal de educação, 16 anos. Ele falou, eu já passei por 4 governos, né? 2 de direita e 2 de esquerda. Nenhum deles quis me trocar, porque aqui a gente é avaliado pela nossa competência, não pela afinidade política. Eu sonho que um dia o Brasil chegue a isso. Porque o que acontece aqui? Você troca, né, de governo, seja municipal, estadual, federal, a primeira coisa que faz é mandar todo mundo embora, acabar com todos os projetos, sejam bons ou ruins, e trazer uma coisa nova, né? Então, assim, enquanto a gente não mudar essa consciência nossa como sociedade, né, de focar de botar pessoas... Por exemplo, quantos secretários de educação municipais, estaduais têm formação em pedagogia? Em educação? Pouquíssimos, né? A mesma coisa de tocar mecânica sem saber mexer no... Edivânio, agora acho que o som aqui ficou um pouquinho maior. Boa tarde, professor João Edson, e o nosso entrevistado também, toda a equipe de CBN, Mato Grosso, Cuiabá. Professor, eu estou vendo vocês debater a respeito da educação. Eu só vou lembrar o seguinte, que na minha época, quando eu era criança, jovem, meu pai levava na escola só uma vez. E na porta da escola, ele já avisava o professor o seguinte, se bagunçar, pode chegar alguém. E hoje? Hoje você não pode nem falar alto com um aluno que já está dando problema. Que educação que é essa que nós temos hoje? O que aconteceu? Por que está desse jeito? Um grande abraço, bom trabalho para vocês. Obrigado, Edivânio. Está aí o Edivânio participando, né? E trazendo uma realidade que era muito comum, né? Exatamente o que eu acabei de falar agora, né? Então, assim, os professores se sentem cada vez mais acuados. É muito triste isso, né? Hoje, assim, talvez o principal problema da educação brasileira seja a falta de respeito ao professor, de maneira geral, da sociedade em geral, né? Não é só a valorização financeira, não. Os professores estão adoecendo, né? Tem estudos que falam que o número de professores, ele vem, a tendência até diminuindo porque eles se sentem desvalorizados pela sociedade como um todo. Então, a questão, ela passa... Não, o salarial, talvez, não vou dizer que seja o menor, claro que é importante também, mas, assim, tem muita coisa além. Lá fora você vê muito isso, né? Na Finlândia eu vi muito claramente isso, como a sociedade valoriza a figura do professor, né? Então, assim, o professor, inclusive, ele serve de mediador. Eu vi situações lá assim, até de problemas matrimoniais, né? Vai o pai e a mãe lá conversar, aconselha, o professor faz e eles seguem, né? E assim, eu fiquei encantado com isso. Na Itália também, em Reggio Emília, né? E você foi perfeito na sua colocação. Então, é muito difícil. Enquanto a sociedade, os pais não entenderem, não começarem a valorizar o professor, é difícil a gente mudar. Vamos para um assunto agora que não tem como falar mais educação sem falar dele, a questão da inclusão, principalmente a questão de crianças autistas. Está aumentando a proporção de receber alunos que necessitam de acompanhamento? Sim, no mundo todo, né? Não só aqui no Brasil, e hoje a gente está nessa... Hoje, por exemplo, se não me engano, acho que a última estatística, ela dá entre 13% a 15% de atípicos, elas vêm crescendo, ela já tem uma projeção que fala em mais de 30%, né? E aí vem aquela questão, nossas escolas estão preparadas para isso? Como que a gente está realizando essa inclusão, né? E aí daria para ficar o dia inteiro falando sobre isso aqui, né? Tem uma série de problemas ligados a isso, né? Aqui no Brasil em especial. O Luciano Ramalho está perguntando sobre a questão de doutrina ideológica em escola, né? Luciano, eu vou começar a responder aqui a questão. O índice de professores ou de escola que trabalha a questão ideológica, ela é tão pequena,
É tão pequena. Escola, eu não conheço uma escola inteira que trabalha isso, mas número de professor é algum que em algum momento que foge da matéria que fala alguma coisa. Mas isso nas escolas acontece tão pequeno, é que de repente colocaram o foco nisso para desvalorizar a questão da educação. E olha que eu conheço a educação, hein? Esse Mato Grosso, acho que eu só não falei numa escola até hoje, em Rondolândia, que é o único município que eu não conheço, todos os outros já fui. Né? Inclusive no ICE, tive o prazer de trabalhar no ICE, lido com educação há muitos anos, né? É o mesmo nível do professor que um dia fala algo que não deve, tem uma série de coisas. Se a gente for olhar o aspecto ideológico dentro das famílias hoje, faz parte do cotidiano do almoço, né? do convívio. E na escola não, lá tem um certo padrão. Né? Eu acho que a gente passou a olhar o nosso problema e jogar para dentro da escola. Ah, tem um professor que fala, claro que tem. Falar de outras coisas também. Né? Então, assim, eu acho que não é o grande foco, seria em relação a isso. Mas daí eu quero trazer um pouco para o ICE, para a sua experiência. Nós falamos agora de aprendizagem. O que o ICE traz de diferencial, está trazendo diferencial com todas essas viagens que você faz? O que você consegue modernizar todo ano? O principal, João, que eu percebi foi a importância da gente aumentar aqui, não só no ICE, acho que no Brasil todo, né, a questão da aprendizagem por projetos. Né? A aprendizagem por projetos é uma metodologia ativa, né, que ela é baseada muito na questão prática. Você junta 2 ou 3 disciplinas. Claro que você tem uma metodologia para fazer, não é fácil. Né, e tem muita gente que fala que faz e não faz. Né? Você não começa, por exemplo, na Finlândia, por exemplo, eles adotaram como modelo em 2013. Né? E para eles falam isso, como mudou a questão lá, porque assim, hoje o aluno de hoje, ele tem muito, eu tenho um filho que está no 9º ano, né, eu ouço muito isso até dele, né, aquela questão, por que eu estou aprendendo isso? Para que isso vai me servir? E a escola tem dessas respostas. A aprendizagem por projetos, ela é focada nisso. Então você cria problemas, que aí aquele problema, aquela situação, ela junta 3, 4, 5 né, disciplinas, né, e aí você estimula a aprendizagem de longo prazo do aluno. Então, esse é um modelo que a gente está implantando na escola já aos poucos, não é fácil. A gente sonha em chegar um dia que quase tudo seja feito. Embora na própria Finlândia, por exemplo, não é tudo por projetos, você tem a parte básica lá que é dada, mas isso para mim é o meu principal desafio. Né, lá. E tem outras também. Hoje, por exemplo, a questão do modelo conteudista. É um modelo que está morrendo no mundo todo. E no Brasil muita gente ainda valoriza isso. Né? O conteudista é aquele que o aluno fica massacrado por conteúdo o dia inteiro na escola. Nenhum aluno consegue fazer isso mais. Né? Então, assim, e hoje você vê muita escola até focando nisso. Eu sou conteudista, eu sou... Gente... Que aluno que consegue, pega o teu filho e pergunta se ele consegue ficar 8 ou 9 do integral, por exemplo, 10 horas da escola, não dá, você tem que associar outras, da Finlândia, por exemplo, você tem esse contrabalanço, né? Você faz o esporte, você faz o ensino de outras línguas, né? Tem escolas na Finlândia que ensinam 10 línguas, a mesma escola, você aprende 10 línguas e você pode escolher o que você pode fazer, né? E é isso, o socioemocional, você tem um momento socioemocional, hoje é muito importante lá, pra gente, então, pra mim, na verdade, é tão importante o pedagógico quanto o socioemocional, o aluno sair com um pensamento crítico, equilibrado emocionalmente, né? Para estar preparado para esse mundo cada vez mais polarizado que a gente tem, né? Eu entendo o seguinte, a gente chegou nessa loucura de hoje por causa da educação das gerações anteriores. E agora é dever das escolas tentar mudar isso. E a educação socioemocional, ela é muito importante nisso. E tem que começar pelas crianças, desde cedinho, desde o infantil, né? Começar com uma política antirracista, até com a questão de gênero que ele falou da questão da... Por exemplo, a gente vê muito, a gente trabalha muito pelas exceções, né? Teve um caso, aí ele repercutido, o pessoal acha que a escola faz tudo. Gente, o que é discutir gênero, por exemplo, na escola, né? Desde cedo? É você mostrar, por exemplo, para as meninas que elas têm tanto poder quanto os meninos, né? Na Itália, eu vi um trabalho lindo de gênero para combater o feminicídio. Eles começam desde o infantil, né? A Reggio Emília está fazendo isso, né? Para mostrar para as meninas e para os meninos também a importância do respeito às meninas. É isso que é tratar gênero nas escolas. Não é essa loucura que você ouve. Não é ligado à prática sexual. Ninguém vai transformar ninguém em nada. Né? Não é isso. Ninguém vai... Eu nunca vi em 30 anos nenhuma escola fazendo isso. Tá? Mas, e como eu falei, a gente vê muita loucura por aí, muita bobagem. E é dever das escolas explicar para os pais isso também. Eu acho que as escolas têm que se posicionar. Não, gente, não é isso. Mas as escolas também parece que têm medo de passar isso, né? E eu acho que agora chegou a hora que não tem como a escola não se posicionar e não começar a educar as famílias também em relação a essas coisas. Maravilha. E no ICE, a questão do... Nosso tempo está voando em Washington. No ICE, a questão dos alunos atípicos, principalmente
falando de autismo, vocês têm um trabalho diferenciado? Temos desde 2019, né? Esse é um orgulho meu, João. A gente tem um projeto de cães de terapia, né? Agora mudou o nome, né? Agora o nome é Cães de Educação Assistida. Até a Cris Gambin, ela sempre me corrige, né? Que a gente começou justamente com isso, né? Para ajudar na regulação dos alunos, né? E assim, foi um projeto tão bonito, tão legal, que hoje ele ganhou repercussão. A gente conseguiu fazer já um convênio com o TJ ligado a ele. A gente está conversando com a FMT também para tentar levar esse projeto para lá. A gente já dá assessoria para algumas outras escolas também, né? E fora a questão do uso consciente da sala de recurso multifuncional. A questão da inclusão, ela funciona assim, você tem que ter o básico que você tem que fazer, que infelizmente muitas escolas não têm. Treinamento dos professores, e não é um treinamento de dar uma palestra no começo do ano, é um treinamento continuado. Você tem então uma sala de recurso multifuncional montada, boa para esse pessoal. Hoje, infelizmente, aqui em Mato Grosso, de maneira geral, tem muitas escolas da rede pública que ainda não tem uma sala, o que é um absurdo. A rede pública municipal, a rede pública estadual ainda não ter todas as escolas com uma sala de recurso multifuncional. E lá a gente eu tenho 2 psicopedagogas, uma que fica de manhã e outra fica à tarde. Tenho a questão dos cachorros que ajudam nas terapias também. E a inclusão, ela só funciona assim, né? Conversando, explicando para as famílias também, né? Porque a inclusão não é só você jogar o aluno dentro da sala de aula, não. Tem todo um contexto, né? Que é preciso. E eu sou suspeito, mas eu estou muito orgulhoso do trabalho que a gente tem feito em relação a isso. 14 horas e 58 minutos. Assunto de educação dá para conversar 3 dias, né? É intenção nossa, tomara que dê certo, da gente fixar, ainda mais agora, novembro, final de outubro, novembro, dezembro, que os pais precisam tanto de entender, discutir questão da educação, fazer suas melhores escolhas, de fixar um quadro aqui para tratar de educação, né? E tratar com pessoas que conhecem e vivem na prática, não só as relações de teoria, né? E a gente vai fazer aí uma conversa aí com o Edu, de repente, para estar com a gente nessa empreitada de tratar a educação. E é diferente quando é um quadro, você já conhece os outros quadros que a gente tem, a gente trabalha um tema por vez. Quando vem uma vez, a gente trabalha muita coisa, né? E a gente não aprofunda. Trabalhar cada coisa, tentar aprofundar, entender, e colaborar com a relação da educação. Edu, queria te agradecer muitíssimo por essa conversa. Tenho certeza que muita gente ficou curioso, precisa entender mais, né? Eu acredito que conversa desse tipo, você tem um número de pessoas que ao primeiro momento não concorda. Significa justamente tem que conversarmos mais sobre isso, né? E isso não significa que a gente não vai ser convencido uma hora por alguém, mas é nesse diálogo que a gente cresce. Muito obrigado mesmo. Eu que te agradeço, João. E educação é isso, é você conviver com as diferenças e não ter verdades absolutas, né? A gente está disposto a conversar e sempre aprendeu, às vezes, eventualmente, até mudar de opinião, né? Eu que te agradeço. Assim, eu adoro o perfil da CBN, né? Estou muito otimista para a gente dar certo essa parceria aqui e estou sempre à disposição de vocês também. Muito obrigado.